dia, meus amados e queridos. Vamos novamente, nesse domingo pela manhã, aprender da palavra do Senhor. E desde já nós queremos agradecer a todos os amados que durante esses últimos meses têm, junto conosco, estudado a palavra do Senhor. E nós de fato louvamos a Deus pela disposição, pelo ânimo, pelo interesse que muitos têm tido pela palavra do Senhor. E nós hoje vamos continuar então os nossos estudos aqui na carta de Paulo aos Romanos. Mas antes nós vamos pedir a direção e a orientação do Senhor para que Ele abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que aquilo que nós possamos falar não seja da nossa mente, do nosso próprio coração, mas de fato que o Senhor possa falar conosco. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, novamente por esse dia e pela oportunidade que nós temos de abrir a Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações, ó Pai. Queremos ouvir a Tua voz, seja uma palavra de repreensão, seja uma palavra de conforto. O Senhor sabe profundamente, ó Pai amado, aquilo que nós precisamos. Tu nos criaste, Tu conheces a nossa estrutura. O Senhor sabe, ó Pai amado, aquilo que de fato carecemos e precisamos. Por isso, Senhor, como nós desejamos ouvir o Senhor, ouvir a Tua voz, pautar as nossas vidas, ó Pai amado, de acordo com a Tua vontade. Louvamos o Teu nome, ó Pai, pela revelação da Tua palavra. Santo Deus e Santo Pai, nos abençoe nessa manhã, na exposição da mesma, para que nós possamos ser sinceros, ó Pai amado, mas também possamos ser amorosos daquilo que nós vamos expor, porque o Senhor não quer que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, apesar do Senhor ser justo, santo, mas também o Senhor providenciou um meio pelo qual o homem possa ser perdoado de todos os seus pecados, na pessoa bendita do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E que o Evangelho de Cristo possa ser exaltado, glorificado e possa salvar almas, Senhor. Obrigado, ó Pai amado, novamente por essa oportunidade. Nos usa, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome. Oramos sempre através da pessoa bendita do Teu Filho, nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados, podem abrir, quem tiver a sua Bíblia aí perto, senão podem acompanhar a leitura. Hoje nós vamos ler a partir de Romanos, capítulo 1 e o versículo 18. Romanos, capítulo 1 e o versículo 18. O que nós temos diante de nós, e nós já temos estudado um pouco desse capítulo 1, principalmente a partir do versículo 18, quando Paulo, então, ele vai iniciar a parte doutrinária, falando sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas ele vai começar falando sobre o Evangelho de uma forma que muitas vezes eu e você não poderíamos imaginar. No versículo 18, ele apresenta um Deus irado. Nós lemos isso. Que Deus, ele revela a sua ira a partir do céu. Deus, ele está irado. E nós começamos a descobrir por que o Senhor está irado. Nas últimas oportunidades, pois você pode pegar aí os estudos anteriores, nós discorremos um pouco sobre a razão pela qual Deus está irado. Nós vimos que, primeiro, Deus, ele se revelou aos homens. E os homens rejeitaram a revelação de Deus. Mesmo Deus se fazendo conhecer, Paulo nos diz que eles não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Os homens deliberadamente rejeitaram a revelação de Deus. E nós vimos, por exemplo, que uma das formas que Deus se revelou no início foi através das próprias coisas que Ele criou, a própria natureza, a complexidade da vida, aquilo como Deus formou todas estas coisas. Deus, ele revela o seu poder, revela a sua criatividade, revela muitos dos seus atributos, não todos. Claro que a natureza não consegue mostrar, explicitar todos os atributos de Deus. Muitos desses atributos, eles só podem ser conhecidos na pessoa bendita de Jesus Cristo, na obra
da redenção, na obra da salvação, é que os atributos de Deus são mais claramente visíveis, nós podemos e temos certeza disso, mas a natureza em si ela já revela muito, não tudo sobre Deus, mas muito, ou melhor, o suficiente para que o homem possa compreender e entender e empiricamente chegar à conclusão de que de fato existe Deus, um Criador por trás de todas as coisas. E de fato os homens entendem e veem isso, mas rejeitaram deliberadamente a Deus. E nós vimos então que a partir disso há uma descendente. A partir do momento que nós, desde o princípio, retiramos Deus da equação da nossa existência, da explicação daquilo que há no mundo, então os homens começam cada vez mais a se afastarem de Deus. A se afastarem de Deus. Eles rejeitam a Deus. E no caso de rejeitarem ao Senhor, eles começam então a buscar outras explicações para serem acrescentadas, colocadas no lugar de Deus. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala no versículo 21, que nós já estudamos. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Começaram a maquinar aqui, vamos raciocinar mais a respeito das coisas de Deus, vamos buscar mais explicações fora de Deus. Então, os seus raciocínios começaram a ficar modificados, e isso então desce para o coração, e há então um afastamento cada vez mais gradual das coisas de Deus. Isso leva à racionalização, ao abandono das coisas espirituais e à busca racional sobre todas as coisas. É o que Paulo diz aí no versículo 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E quanto mais se afastam de Deus, o homem por si só, ele há a necessidade de colocar alguma coisa no lugar de Deus. O homem é um ser religioso. É um ser cuja criação dele é muito mais do que um aspecto físico. Há um aspecto espiritual como o homem foi criado. Nós não somos só carne e ossos, mas nós temos alma e espírito. Então há um aspecto transcendente que Deus nos criou dessa forma. Mas esse aspecto transcendente que no plano de Deus, no design de Deus, só poderia ser satisfeito por Deus mesmo. Mas como agora o homem ele se afasta de Deus, então ele vai buscar satisfazer esses anseios espirituais transcendentais com outras coisas. E é o que o Paulo fala aí no final do versículo 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então, os homens começaram a adorar outras coisas ao invés de adorar a Deus. Então, o que nós consideramos e temos visto até agora é como então o homem, afastando-se de Deus, cada vez mais ele vai sendo levado pelos seus próprios raciocínios e ideias a condições mais degradadas. E como resultado disso tudo, o resultado final da rejeição, o resultado final da racionalização, o resultado final da religiosidade é que o homem ele vai cair invariavelmente para a imoralidade. E a imoralidade é a forma final do afastamento de Deus. E é exatamente isso que nós vamos considerar hoje. Então vamos ler a partir do versículo 18, para a gente relembrar todo esse contexto que nós temos mencionado, e nós vamos ver que, infelizmente, o que nós vamos encontrar aqui, meus amados, é o resultado desse afastamento de Deus. É a imoralidade. E por causa disso, Deus está irado. E nós vamos ver que Deus, ele já lançou o seu juízo sobre a raça humana. Verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, bem como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis.
Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios corações, em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua própria sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição dos seus erros. Que Deus possa abençoar essa palavra no nosso coração. O que nós temos diante de nós, então, meus amados, é Paulo mostrando o resultado do afastamento de Deus. Paulo mostrando o resultado. Eu rejeito a Deus, rejeito a revelação de Deus, eu começo então a raciocinar as minhas próprias ideias, substituindo Deus nos meus pensamentos, nas explicações daquilo que está ao nosso redor. Mas também por causa disso eu vou criar e acrescentar outros deuses para satisfazer a minha necessidade espiritual, e então vem a idolatria. Então esse resultado, esse afastamento maior de Deus, tem como fase final, ou fase mais explícita, se assim nós podemos dizer, a imoralidade. Porque já que eu não tenho um Deus, eu não creio em um Criador, eu não sinto o desejo, eu não sinto a responsabilidade de prestar contas a ninguém, já que não existe Deus, já que eu tiro Deus com relação à minha vida, então eu posso fazer o que eu quiser. E quando o homem pode fazer o que ele quiser, nós vamos ver que isso é resultado da permissão de Deus. Então o homem ele vai cada vez mais descambando para as coisas antinaturais, fora do padrão estabelecido pelo Criador. E isso vai, de uma forma muito clara, ser evidenciada, não somente nessa área, mas na área sexual. Isso vai ser muito enfatizado, muito estabelecido na imoralidade, na perversão sexual e na homossexualidade, que é um dos pecados mencionados aqui pelo apóstolo Paulo, que demonstram um afastamento de Deus. E nesse ponto nós entendemos que nós temos vivido em uma época, em um tempo em que esse assunto, por exemplo, de homossexualidade é um assunto bastante difícil, polêmico, espinhoso. Muitos, inclusive, evitam de tratar disso. Agora, como nós sempre falamos, o nosso desejo aqui não é apontar, não é criticar, mas pelo simplesmente mostrar, ensinar o que a Bíblia ensina. Eu não tenho e eu não posso me furtar e subtrair a minha responsabilidade de expor aquilo que a Bíblia ensina. Eu não tenho que prestar conta aos homens. Eu tenho que prestar contas ao Senhor. E mesmo quando nós tratamos desse assunto tão polêmico, tão difícil nos nossos dias, mas nós temos que expor. E o que nós vamos fazer é expor também sobre o assunto da homossexualidade dentro do contexto bíblico. E eu espero que isso possa ficar bastante claro, como Deus ele fala, como Deus expõe sobre essas verdades, mas que também seja um alerta para nós. Para que seja um alerta para muitos, que muitas vezes estão vivendo longe do Senhor. E Deus aqui está mostrando, Deus aqui está falando, olha, veja o pecado, e como o pecado, ele de fato, ele traz a ira de Deus sobre aqueles que estão rejeitando o Criador, querendo viver as suas vidas da forma como bem entendem, apoiados pela sociedade, apoiados pelos intelectuais dos nossos dias, apoiado pela mídia, apoiado pelos filmes, pelas séries. Tudo isso apoia essa vida de pecado.
É considerado hoje normal, ou é pelo menos enfatizado, inserido dentro do contexto que nós vivemos, como se fossem práticas normais. Quando nós vamos ver que Deus condena essas coisas, não somente essas, mas Deus ele busca o arrependimento de todos. Mas para que haja arrependimento, primeiro Deus ele vai expor de forma muito clara a necessidade da justiça, da condenação dos homens por causa dos seus pecados, para que o homem possa se despertar, acordar e então buscar ao Senhor Jesus Cristo. Então Paulo ele começa a expor o evangelho pelas notícias duras, pela realidade nua e crua do pecado na vida dos homens. E esse pecado ele vai se manifestar de várias formas, como nós temos considerado. Então, eu gostaria de considerar com os amados, exatamente dentro desse texto que nós temos lido, principalmente versos 24 a 27, que nós vamos estar focando um pouco mais aqui nesta manhã. Nós temos visto que Deus está irado. Nós lemos no versículo 18 que a ira de Deus se manifesta do céu. Em que aspecto essa ira de Deus ela se manifesta do céu? Como Deus ele manifesta essa ira nos dias de hoje? No passado nós vimos várias vezes Deus agindo em juízo. A gente pode ler, por exemplo, Gênesis capítulo 6, Deus agindo em juízo no dilúvio. Nós podemos ler Gênesis capítulo 18, 19, Deus agindo em juízo, destruindo aquelas cidades de Sodoma e Gomorra. Nós podemos ver Deus agindo em juízo no livro do Êxodo, quando Deus ele vai, através de Moisés, trazer aquelas pragas sobre o Egito para que o seu povo pudesse ser libertado. Nós vamos, por exemplo, para os livros seguintes, o livro de Números, o livro de Josué, quando Deus usa agora Israel para tratar do pecado daqueles povos. Deus agora ele vai agir através de Israel, trazendo juízo sobre aqueles povos pagãos. Então, dentro das Escrituras, Deus sempre ele vai tratar e trazer juízo nas diversas épocas da raça humana. É um erro nós considerarmos e pensarmos, como nós já mencionamos várias vezes, que Deus é amor e por ser amor ele há de aceitar, receber e tolerar todas as ações humanas. Se nós que somos seres humanos fracos e falhos, nós ficamos assustados, nós ficamos admirados e impressionados com coisas terríveis que nós temos visto ao nosso redor acontecendo, imagine Deus, que é santo, santo, santo. Será que nós que somos seres humanos fracos, não toleramos alguns aspectos de injustiça, alguns aspectos abomináveis que nós vemos nos nossos dias? Será que Deus é diferente? Pelo contrário, Deus ele sendo santo, 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 ele não, de fato, não tolera. Ele aguarda, ele é paciente, mas Deus, de forma nenhuma, ele está lá no céu, insensível, cego, mediante as coisas que estão acontecendo. Agora, muitas vezes, Deus não vai agir de forma direta, pelo menos por enquanto, como agiu no dilúvio, como agiu na cidade de Sodoma e Gomorra. E nós devemos louvar a Deus por isso, que ele não haja num juízo direto sobre o pecado, porque senão nenhum de nós existia hoje. Mas Deus ele é muito paciente, Deus é muito longânimo e nós temos vivido na dispensação da graça, onde, como nós temos orado, e esse versículo de 2 Pedro capítulo 3 tem ficado no meu coração, Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, o que nós encontramos dentro das Escrituras, meus amados, é exatamente essa longanimidade de Deus, mas isso não significa que Deus não tem trago sua ira e seu juízo nos dias de hoje. Pelo contrário, esse texto aqui de Romanos capítulo 1, para mim, deixa muito claro que o juízo de Deus já está sobre a humanidade. Em um aspecto que muitas vezes eu e você não consideramos. Muitas vezes quando nós falamos de juízo de Deus, nós pensamos em fogo do céu, dilúvio, como de fato em outras oportunidades Deus agiu. Mas Deus ele traz hoje um tipo de juízo moral que eu considero ainda mais profundo, mais sério,
mais aterrorizador do que dilúvio e do que o fogo caindo do céu. 3 vezes, nesse texto que nós lemos aqui do capítulo 1, 3 vezes, é mencionado que os homens, eles mudaram ou trocaram alguma coisa de Deus. Olha o versículo 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível. Aqui Paulo está falando da idolatria. Os homens então mudaram, trocaram. Eu não quero esse Deus, nós vamos fazer os nossos próprios deuses. Primeira vez que é mencionado, então eles mudaram a glória de Deus. Olha o versículo 25 que nós lemos. Depois dizem que mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a glória de Deus, mudaram a verdade de Deus em mentira. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então eles mudaram a glória de Deus, mudaram a verdade de Deus. Agora, olhem o versículo 26. Mudaram, no meio do versículo, mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Mudaram a glória de Deus, mudaram a verdade de Deus e mudaram os relacionamentos que Deus criou. 3 vezes nós encontramos os seres humanos de forma ativa e rebelde, além de rejeitarem o Deus verdadeiro que se revelou, eles agora não somente rejeitam a Deus, mas eles dão um passo a mais por não concordarem com esse Deus, por não quererem se associarem ao Deus revelado. Eles então vamos mudar tudo. Queremos fazer do nosso próprio jeito. Não queremos que este reine sobre nós poderíamos parafrasear. Não queremos, então nós vamos nos reinar, nós vamos nos governar. Mas para isso é necessário que os homens eles mudem a ética, a moral, a consciência que Deus mesmo implantou nos seres humanos. Então eles vão mudar a glória de Deus, vão mudar a verdade de Deus e vão mudar aquilo que é mais básico, a forma como fomos criados, homem e mulher. Até isso, os homens nos seus pecados mudaram. Rejeitamos a Deus, rejeitamos tudo que vem da parte de Deus, inclusive nos nossos relacionamentos, nós não queremos mais estar vivendo esse relacionamento complementar, homem e mulher. Não queremos estar vivendo esse relacionamento familiar que Deus criou, que Deus estabeleceu lá em Gênesis capítulo 2. Isso não serve. Essas bases sociais que Deus havia criado não servem mais para nós. Inclusive isso nós vamos mudar inclusive os nossos relacionamentos mais básicos. E é exatamente isso que nós temos visto nos nossos dias. Agora, erra quem pensa que esse tipo de situação ela é nova. Ela é nova. No que diz respeito àquilo que nós temos visto aqui, essas mudanças, isso sempre foi antigo. Os homens, mesmo afastados de Deus, sempre foi assim. Inclusive no que diz respeito à mudança dos seus relacionamentos sexuais, a homossexualidade, por exemplo. Ela não é algo novo, pelo contrário, é conhecido há muito tempo. Já no livro de Gênesis, se você ler o capítulo 18, capítulo 19... com relação a Sodoma e Gomorra e de Ló, ali você vai descobrir que um dos pecados que levaram aquela cidade a ser destruída pelo Senhor foi a homossexualidade. Não foi o único pecado, mas foi um dos que estavam presentes naquela sociedade, já lá em Gênesis capítulo 18, há milênios atrás já existia. Então não pense que isso é novo. Talvez as coisas hoje estão... o chamado movimento homossexual, LGBTQ e todas aquelas letras a mais, ele está mais organizado. Talvez isso é verdade, mas não é novo. Pelo contrário, sempre quando o homem se afastou de Deus, desde o início, a decadência sempre foi a mesma.
os degraus descendentes do afastamento de Deus sempre levam aos mesmos resultados: rejeição, racionalização, religiosidade, imoralidade. E sempre vai ser essa descendente quando o homem se afasta de Deus, em todos os momentos da história. Então não pense o que nós estamos vivendo hoje é algo novo, pelo contrário, sempre existiu. Talvez hoje esteja mais explícito por causa da forma como o mundo é. Tudo noticiado, tudo explícito, tudo, entende? Temos acesso a mais informações, mas a realidade é que sempre esteve presente na sociedade humana. Desde lá, do primórdio. Agora, o que nós devemos considerar é exatamente o ponto. Os homens mudaram, trocaram, nós não queremos nos relacionar com Deus. Esse é o ponto fundamental. Por que Deus está irado? Porque os homens mudaram a glória de Deus, mudaram a verdade de Deus, mudaram os aspectos criacionais que Deus estabeleceu. Os homens mudaram. Não aceitam. Não querem se submeter ao seu Criador. Em consequência, como Deus responde a isso hoje? Em outras oportunidades, Deus respondeu de outra forma. Hoje, como Deus responde a essa situação? Por 3 vezes também é mencionado o juízo de Deus. A ira de Deus, ela vai se manifestar do céu no presente através de um juízo. E qual é esse juízo? 3 vezes é mencionado aqui que Deus ele vai entregar, que Deus ele vai abandonar os homens. Olha o versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Se os homens mudaram 3 vezes a glória de Deus, a verdade de Deus, os aspectos da criação de Deus, 3 vezes é mencionado pelo apóstolo Paulo que Deus então ele entrega esses homens. E outras versões podem trazer a palavra abandona, e é por isso esse é o título da mensagem nessa manhã, abandonados por Deus. Agora, o abandono de Deus ele é um resultado direto da escolha do ser humano por rejeitar ao Senhor. Presta atenção nisso. Talvez essa expressão abandonados por Deus, ou Deus entregou tais homens, ela precisa ser entendida dentro do contexto. E que contexto é esse? Os homens o abandonaram primeiro. Os homens o rejeitaram primeiro. Os homens o desprezaram primeiro. E como resultado disso, vivendo nos seus próprios pecados, agindo conforme o interesse do seu próprio coração, como resposta, o juízo de Deus a esses homens, qual é? Vocês então serão entregues. Deus então abandona esses homens. Como Deus faz isso? Deus ele vai remover. O que significa o abandono de Deus? Presta atenção nisso. O que significa Deus entregar esses homens, como nós temos lido? Significa que Deus ele vai remover as restrições morais, as restrições da consciência. Deus ele vai remover essas coisas. Deus ele permite que essas coisas sejam removidas. As amarras morais. As amarras da consciência, aquelas coisas que nós nascemos entendendo e sabendo, isso é certo, isso é errado. Deus ele vai remover essas restrições. Em outras palavras, Deus está simplesmente deixando, vocês querem viver assim, vocês podem viver assim. Meu amado,
Talvez não há juízo mais pesado de Deus do que Deus dizer: faça a sua vontade. Siga o seu próprio caminho. Ande segundo os desejos do seu coração. Esse é um juízo de Deus extremamente pesado. Talvez mais pesado do que qualquer outra coisa que Deus tenha agido na história até o momento. Vivam como vocês querem viver. Isso é o que significa ser abandonado por Deus. Ser entregue por Deus. Deus entregou tais homens. Vocês não querem viver sob a minha soberania, sob os meus mandamentos, sob as minhas leis morais. Vocês me rejeitam. Então agora vocês vivam como vocês desejam viver. Sigam os seus próprios corações. É engraçado, né? Que essa expressão muitas vezes é usada nas músicas, na literatura, nas poesias, é cantado em siga o seu coração. Meu amado, seguir o nosso coração é resultado e fruto de rejeitar a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Depois você pode ler Jeremias capítulo 17, quando é dito que o nosso coração é desesperadamente corrupto. O coração do homem está completamente corrompido e apodrecido pelo pecado. E quando nós dizemos, siga o seu coração, você simplesmente está entregando a sua vida para um guia completamente corrompido. E você sabe muito bem o que é corrupção. Nós temos visto, nós temos assistido, né, na área política tantas denúncias de corrupção. Meu amado, o seu coração é muito mais corrompido do que você possa imaginar. Então você entende o que é corrupção. Agora imagina você entregar a sua vida para o seu coração, que é desesperadamente corrupto. E é exatamente isso que Deus permite, que o homem viva desta forma, sem amarras, sem restrições morais, vivendo do jeito que ele quer. E ele diz que quando o homem vive dessa forma, ele vai se autodestruir nos seus próprios pecados, nas suas próprias perversões. Essas são as consequências de viver sem Deus. São as consequências de viver sem Deus. Nós não temos tempo, mas é impressionante como nós temos vivido numa sociedade afastada de Deus e como consequência disso, quantos aspectos sociais estão completamente degenerados. Quantas enfermidades mentais, patológicas, aumentaram, explodiram nas últimas décadas. Por quê? Porque os homens se afastaram de Deus. E agora eles estão recebendo nos seus próprios corpos a punição pelos seus erros. Que erros? Pelo afastamento de Deus. É isso que nós encontramos aqui, meus amados. Esta é a realidade que Deus coloca diante de nós. Deus, ele permite e Deus entrega tais homens a tais situações. Nós temos alguns exemplos dentro das Escrituras. Eu separei aqui alguns textos, mas a gente não vai ler para a gente não prolongar muito. Mas não é... Há exemplos dentro das Escrituras dessa entrega, desse abandono. Lá em, por exemplo, vou ler somente alguns, para a gente não tomar muito tempo, em Juízes, capítulo 10.
Versículo 13 diz assim: contudo, vós me deixastes a mim, Deus está falando, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Notaram como Deus ele expõe a realidade daquele povo de Israel lá no passado? Quando Deus diz, vós me deixastes a mim. Notem que, em primeiro lugar, é um homem que abandona o Senhor. E como consequência disso, como Deus responde? Pelo que não vos livrarei mais. É a realidade do abandono de Deus. É uma realidade muito dura, uma realidade muito triste. É uma realidade muito triste. No Salmo 81, e aqui há outros textos que nós poderíamos mencionar, mas eu quero mencionar apenas alguns. Salmo de número 81, no versículo 11. Depois, se alguém quiser as demais referências, podem entrar em contato aí nos comentários e a gente pode passá-las. Mas Salmo 81, 11. Mas o meu povo não me quis. Não quis escutar a voz. E Israel não me atendeu. Assim, verso 12, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Novamente nós temos um salmo. E aqui nesse salmo é expresso essa mesma verdade. Olha, meu povo não me quis escutar a voz. E Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. E Deus vai deixando. E Deus vai deixando os homens a vivendo dessa forma. Meus amados, é isso que nós temos visto na nossa sociedade. Alguns podem perguntar, mas por que o Deus não age? Por que o Deus não intervém? Ele vai agir e vai intervir no momento correto, oportuno. A Bíblia informa isso com muita clareza. Mas hoje, Deus entrega, Deus permite que os homens vivam segundo os seus próprios corações. O que nós temos visto ao nosso redor, meus amados irmãos e amigos, o retrato que nós temos é que Deus tem permitido que os homens façam o que eles querem. E alguns, de forma irreverente, zombadora, dizem, não há Deus, Deus está deixando, é porque não existe Deus. Por que Deus deixa acontecer tanta coisa ruim? Por que Deus deixa fazer? Não, muitos são rápidos e rasteiros em acusar e apontar o dedo a Deus, pelo contrário. Deus é que está permitindo que essas coisas aconteçam. Isso tudo é resultado do próprio homem fazendo e agindo segundo o seu próprio coração. Não é culpa de Deus, é culpa do ser humano longe do Senhor, agindo conforme o que bem entende. E dessa forma, então, a ira do Senhor já está sendo manifesta hoje, pois ele abandonou esses homens. Essa palavra entregar e abandonar no original é a palavra paradidomi. E ela é usada no Novo Testamento várias vezes, por exemplo, em Mateus 4:12, Mateus 5:25, Mateus capítulo 10, versos 17, 19, 21. E ali é usada essa expressão entregar, abandonar, no sentido de deixar em juízo. De alguém que é levado para ser julgado, de alguém que é levado para um aprisionamento, etc., dependendo do contexto. Então, essa palavra entregar e abandonar que aparece ali em Romanos 1 é neste contexto de juízo. Não é simplesmente que Deus está lavando as mãos. Não. É o juízo de Deus que age dessa forma. Porque esses homens eles vão receber a punição pelos seus pecados.
num sentido judicial, então, Deus entrega a esses homens e eles vão fazer o que eles bem entendem segundo o seu desejo. Agora, voltamos novamente para Romanos capítulo 1. Nós vamos ver, em primeiro lugar, a essência do pecado. De onde vem esse pecado? Olha o versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Então, o juízo de Deus entrega o homem. E a primeira coisa que, então, aparece e manifesta é a imundícia. A imundícia. Essa palavra ela vai expressar a condição do homem, um homem completamente impuro, tanto no exterior como moralmente. Ela expressa a condição do homem diante de Deus imundo. 2 Coríntios 12, 21, Gálatas 5, 19 e Efésios 5, 3. O homem está completamente imundo diante do Senhor. Mas não somente isso, olha o versículo 24, pelas concupiscências do seu próprio coração. O homem abandonado a si mesmo, como eu já mencionei, ele vai seguir o seu próprio coração, e Paulo usa essa palavra difícil, né? Concupiscência. O que é a palavra concupiscência? De uma forma muito simples, significa o desejo ardente, um desejo profundo. Ou seja, o homem vai desejar profundamente, lá no seu coração, viver longe do Senhor. Satisfazer os desejos do seu próprio coração, ao invés de satisfazer os desejos do seu Criador. E em consequência disso, no final do verso 24, eles vão desonrar o seu corpo. Desonrar o seu corpo. O resultado, então, Deus abandona os homens à imundícia. Deus abandona os homens para que eles sigam o seu próprio coração. Resultado, eles vão desonrar o seu corpo. Ou seja, o resultado é o pecado sexual, o pecado incontrolável, os desejos incontroláveis do seu corpo. E eles vão começar a desonrar o seu corpo entre si. Macular o seu corpo. E como eles vão macular o seu corpo? E aqui Paulo vai citar de forma muito clara e específica algo que ele via na sociedade greco-romana do seu tempo, que era um pecado, ele vai mencionar esse pecado específico, de vários outros que ele poderia mencionar, mas ele vai mencionar esse pecado específico, que é o pecado da homossexualidade, que evidenciava o afastamento de Deus, que evidenciava Deus entregando os homens para fazer o que eles quiserem, e os homens fazendo o que eles quiserem. Eles começaram a corromper-se entre si mesmos, tendo relações antinaturais. Olha o versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames. Essa expressão, paixões infames, essa palavra infame, vem de inflamação. Sabe aquele desejo ardente, profundo, incontrolável, insaciável, doentio? Deus entregou esses homens a paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Paulo, em primeiro lugar, ele vai citar aqui o pecado do lesbianismo. E ele vai dizer porque até as mulheres, elas vão mudar o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Deus, pela natureza, pela criação, estabeleceu casamento heterossexual, monogâmico, com propósitos de formar uma família
de ter uma gênese, de ter herdeiros. É o propósito de Deus. Mas agora os homens literalmente modificaram isso. Por causa do afastamento de Deus, por causa de não quererem se submeter a um Criador, os homens se afastaram da forma como Deus estabeleceu. E querem viver e se relacionar de uma forma contrária à natureza. Agora, o que nós estamos entendendo e explicando aqui, de forma nenhuma nós estamos querendo ser preconceituosos. Pelo contrário, é o que a Bíblia coloca diante de nós, o afastamento e a degradação do homem de Deus. E isso ele se manifesta, por exemplo, verso 26, no relacionamento homossexual entre mulheres. Não somente isso, verso 27. Semelhantemente, diz o apóstolo Paulo, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição dos seus erros. Então aqui nós temos agora o homossexualismo, homens com homens. Isso aqui o apóstolo Paulo novamente é muito claro em expor, meus amados. Nós não temos como tampar, nós não temos numa leitura simples aqui das Escrituras, e eu sei que há centenas de outras interpretações que são colocadas aqui. Eu não vou entrar aqui nelas, porque nós não temos o tempo necessário para isso. Mas você vai encontrar centenas de outras ideias e interpretações para tentar acomodar esses dois versículos a uma mentalidade inclusiva de que, olha, você pode viver do jeito que você quiser e Deus vai te aceitar. Muitos consideram e falam dessa forma, tentando abrandar aquilo que é revelado nas Escrituras, tentando abrandar aquilo que Deus espera. Meus amados, quando nós olhamos para um texto como esse, é tão claro quando o Senhor expõe essas verdades. E Deus fala, olha, Paulo ensina aqui, olha, que Deus entregando tais homens para fazerem o que eles quiserem, isso invariavelmente vai levar à imoralidade. E essa imoralidade muitas vezes é manifestada quando uma sociedade, quando mudam a forma natural dos seus relacionamentos, dos seus casamentos, homens com homens, mulheres com mulheres. Isso é evidência de um completo afastamento de Deus. Há uma inversão sexual do padrão divino estabelecido. É assim que o pecado muitas vezes ele tem se expressado nos nossos dias. E meus amados, se você e eu formos sinceros, é o que nós presenciamos ao nosso redor. É o que nós presenciamos. Agora eu quero terminar com uma mensagem dizendo o seguinte: isso significa que quem vive dessa forma não pode ser salvo. Isso significa que quem está vivendo nesse pecado não há mais solução. Meus amados, o sangue de Jesus Cristo pode purificar, pode perdoar todos os pecados. Todos. Quando uma pessoa compreende a sua posição diante de Deus e arrependida crê em Jesus Cristo como seu Salvador, não há nenhum pecado que não possa ser completamente purificado pelo Senhor Jesus Cristo. E mais do que isso,
Mais do que isso, a esta pessoa é concedida a ela uma nova vida. Ela se torna uma nova criatura. Há dentro dela, a partir desse momento, um potencial espiritual dado pelo Espírito Santo que habita no seu coração, de viver em novidade de vida, de conseguir vencer pelo poder do Espírito Santo qualquer desejo sexual, qualquer padrão sexual, e retornar ao padrão que Deus estabeleceu para o bem da sua vida, para a honra e a glória dele mesmo. Depois você pode ler 1 Coríntios capítulo 6, você vai descobrir ali que naquela igreja, na cidade de Corinto, uma cidade extremamente depravada e pervertida, naquela cidade, quando Paulo foi e pregou o evangelho ali, depois Paulo, alguns anos depois, vai escrever aquela carta para tratar de alguns problemas. Mas quando Paulo ele vai expor ali a realidade da situação daqueles irmãos, como eles viviam outrora e como eles agora salvos pela graça, santificados, Paulo vai mencionar que alguns deles eram ladrões, foram salvos. Alguns deles eram beberrões, foram salvos. Alguns deles eram adúlteros, foram salvos, foram perdoados. Alguns deles eram sodomitas e efeminados, foram perdoados, foram salvos. Qualquer pecado pode ser perdoado. A cruz do Senhor Jesus Cristo, o poder da cruz de Cristo, é suficiente para perdoar multidões de pecados. E mais do que isso, de trazer nova vida. E eu gosto de pensar e considerar no exemplo de João capítulo 8, daquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Ela foi levada à presença do Senhor Jesus Cristo por aqueles homens hipócritas. Queriam pegar, queriam condenar aquela mulher, queriam de alguma forma tentar o Senhor Jesus Cristo. E eles disseram ao Senhor Jesus, olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. E o Senhor Jesus Cristo nem levantou a cabeça, ele estava, diz as Escrituras, escrevendo no chão. Não sabemos o quê. Mas ele faz uma afirmação. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, que seja o primeiro que lhe atire a pedra. E diz as Escrituras que começando dos mais velhos até os mais novos, acusados pela consciência, pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor Jesus Cristo, talvez muitos deles se achavam melhores do que aquela mulher adúltera. Talvez muitos hoje se acham melhores do que dos homossexuais e lésbicas. Não somos, somos pecadores iguais. E voltando àquela história, eles abandonaram as pedras e foram embora. E depois que todos eles se retiraram, estava lá somente o Senhor Jesus e aquela mulher. E agora ele levanta os olhos e fala com aquela mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela responde, olha, foram embora. E qual foi a resposta do Senhor Jesus Cristo? Eu tampouco te acuso. Vá. Foi perdoada. Só que muitos se esquecem da última palavrinha. Ele disse, vá e não peques mais. Deus, ele perdoa os pecados, mas não significa que ele vai nos deixar nos pecados. Deus perdoa qualquer pecado, inclusive pecados homossexuais, mas ele não vai nos deixar no pecado. Ele não vai deixar, não vai transformar aquilo que ele mesmo condena em algo aceitável para me agradar ou para agradar a nossa sociedade. Deus não faz isso, mas Deus dá o poder, dá a nova vida para que aqueles que creem
independentemente do pecado que têm vivido, possam ser salvos, possam ser perdoados e tenham possam ver uma vida santificada para a honra e a glória do Senhor. Que Deus possa abençoar essa mensagem aos nossos corações, que nós possamos despertar para essas verdades. Deus, ele não vai tolerar o pecado. Deus, ele, como nós temos visto, tem permitido que os homens vivam nos seus pecados se eles quiserem. Mas aqueles que talvez, sentindo o peso dessa vida longe do Senhor, querem ser perdoados. Há perdão completo, a mudança de vida na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar. Pai amado, novamente obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, obrigado pelas verdades que o Senhor tem revelado. Se por um lado nós encontramos a realidade de uma sociedade debaixo do juízo do Senhor por causa dos seus pecados, por causa do afastamento do Senhor, Pai, nós oramos para que, por outro lado, muitos, mesmo vivendo nos seus pecados sexuais, estão longe do Senhor, que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito e que possam entender e compreender que há plena salvação na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Independentemente da forma como tem vivido até esse momento, Deus está pronto, na pessoa de Cristo, a justificá-los dos seus pecados. Ó Pai amado, a Tua palavra é severa, revela a Tua justiça, o Teu juízo, que nós não nos esqueçamos e não nos enganemos com relação ao Senhor. Mas a Tua palavra também revela a Tua bondade e graça, que quer receber os pecadores arrependidos. Ó Pai, que aquilo que nós somos falhos e fracos em expor, o Senhor possa completar com a ajuda do Teu Espírito. Nos abençoe e nos guarde, Senhor, nessa semana que está iniciando. Que de fato, ó Senhor, possamos viver sempre para agradar e honrar o Senhor. Oramos, Pai, com muita gratidão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados. Que Deus possa nos abençoar, nos guardar, segundo a sua vontade.